Olá, você que está acompanhando aí a nossa maratona para lideranças, a cura emocional do líder. Nós hoje vamos falar do segundo vídeo, falar sobre limite, sobre pedir ajuda. Nós vimos, no primeiro vídeo sobre a criptonita. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele está disponível aqui no canal, falando que o líder, ele tem a sua vulnerabilidade, O líder, ele tem as suas fraquezas, ele tem as suas inseguranças, e não é vergonha, é ser humano, Você é humano, líder, não importa, a posição ministerial que você esteja, você é humano, você tem suas fraquezas, você tem suas dificuldades e você tem as suas dores. E hoje nós vamos falar sobre algo muito difícil. Grande parte das lideranças tem essa dificuldade, E nós vamos falar mais à frente sobre saber delegar, que é saber compartilhar, dividir dificuldades. E nós vamos falar também sobre a dificuldade em pedir ajuda, E aí nós vamos falar sobre uma área, do comportamento humano, que muitas lideranças caem nessa armadilha e acabam, ali adoecendo por conta disso. Se você prestou atenção na divulgação desse vídeo, tem um copo, tá? A divulgação desse vídeo tem um copo. E nós vamos trabalhar hoje exatamente essa figura aqui, tá legal? Você que é líder, você que está em algum cargo ministerial, você, Ah, Patrícia, eu não sou líder, mas eu sou líder da minha casa, no meu trabalho. É muito interessante você prestar atenção nesses pontos que serão ensinados hoje. O copo é um recipiente, Olha só que interessante. O recipiente, ele tem um limite. Quando você coloca um líquido dentro do copo, esse copo ele vai enchendo, e existe um limite até onde você não pode ultrapassar, senão vai transbordar. E quem disse que é diferente de você, líder? Quem disse que é diferente de mim? Todos nós temos um limite. E quando nós não respeitamos, tá? Olha que interessante. Aqui nós vamos falar de respeito. E esse respeito não é o respeito do outro conosco. É o respeito que nós temos que ter com a gente. É o respeito que você, primeiramente, líder, tem que ter com você. A liderança, ela sempre vai estar cheia de preocupações. A liderança, ela sempre vai ter atividades, ela sempre vai ter algo com o que se preocupar, com o que resolver. Mas espera aí, eu tenho limite também. Você tem limite também. Você não pode ultrapassar esse limite. Patrícia, o que vai acontecer com o copo se eu ultrapassar o limite? Ah, vai transbordar. E o que vai acontecer com você e comigo se nós ultrapassarmos esse limite? Nós vamos transbordar também. Só que, diferentemente do copo, nós vamos transbordar emocionalmente, tá? Ó, emocionalmente, o nosso emocional, ele não dá conta quando nós ultrapassamos esse limite. É aí que vem algumas doenças físicas, é aí que vem algumas doenças emocionais. E aí muitas vezes começam, com alguns sintomas simples, como uma estresse, como uma ansiedade leve, como uma inquietação, como uma angústia, como uma irritabilidade, E aí você começa a não entender exatamente o seu emocional sinalizando que esse limite está ultrapassado. Patrícia, o que impede muitas vezes, o líder de pedir ajuda, de perceber que é importante fazer isso aqui, ó. Ah, ó, já estou chegando no meu limite, eu vou dividir isso com alguém, tá? Eu vou dividir isso com alguém, eu vou pedir ajuda a alguém. Eu vou partilhar, eu vou dividir essas questões a serem resolvidas. Eu vou dividir muitas vezes, até dizer que eu não estou conseguindo,
né, que eu não estou dando conta. É muito difícil para o líder chegar e dizer assim, poxa, ó, eu não estou conseguindo dar conta disso, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar. Saber delegar. Grande parte das lideranças, né, não conseguem delegar. E essa palavra delegar nós associamos muito à questão empresarial, né? Líderes empresariais, gestores que tem que delegar. Não, no ministério também. A liderança tem ministros, a liderança tem outros pastores, né? A liderança tem membros que muitas vezes podem dar conta daquela questão a ser resolvida, mas existe um comportamento chamado perfeccionismo. Patrícia, o que é o perfeccionismo? É aquele comportamento de querer dar conta de tudo, porque só ele sabe fazer. É aquele comportamento de querer dar conta de tudo, porque só ele vai saber fazer da forma correta. Porque não confia, né, em passar para o outro. Não confia, acha que precisa fazer, que tem que dar conta, porque vai sair da forma perfeita. E esse comportamento tem feito muitos líderes adoecerem. Olhar para si e dizer, não, somente eu sei fazer, somente eu posso fazer, não confio em ninguém, não preparo ninguém. Outra questão que a liderança ela precisa entender, preparar os seus liderados, né? Vê aí, né, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, a palavra de Deus sempre nos mostrando isso, né? Olha, prepara alguém para poder você partilhar aí esse conhecimento, partilhar o que precisa ser feito. Não precisa somente você dar conta. Não é só você que sabe fazer. Olha ao seu redor as pessoas, as competências, né? Os ministérios que tem à sua volta, tá? O líder, geralmente o líder autoritário, eu vou fazer uma série falando sobre lideranças, estilos de liderança e adoecimento. Geralmente o perfil de líder autoritário tem esse comportamento aqui. É aquele líder, né, que não sabe delegar, ele manda, tá? Ele não desenvolve, ele prende. Isso é muito interessante. E aí ele acaba adoecendo exatamente porque ele se põe naquele lugar de insubstituível, que somente ele pode fazer, e acaba não sabendo, né, olhar para o seu limite e partilhar o que precisa ser feito. Líder, você precisa de ajuda? Olha ao seu redor, olha quem está à sua volta, quem Deus tem colocado. O adoecimento, muitas vezes, né, ela vem pelo nosso próprio comportamento. Você não está sozinho. Peça ajuda. Fica atento a esse copo. Fica atento aos seus limites. Até mais.